Olá a todos, me chamo Marcelo Henrique Oliveira Souza, graduando em Letras Português e Literaturas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sou orientado pela professora doutora Andréia Alves Monteiro de Castro. Hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado A Voz Feminina de Carlos Malheiros Dias. Para começarmos, é fundamental conhecermos um pouco sobre Carlos Malheiros Dias. Ele nasceu em 13 de agosto de 1875, na cidade do Porto, em Portugal. Sua formação acadêmica inclui Direito pela Universidade de Coimbra e o curso superior em Letras em Lisboa. Ao longo da sua vida, ele foi um profissional com uma carreira multifacetada, destacando-se como jornalista, cronista, romancista, contista, político e historiador português. Curiosamente, Malheiros também tinha uma forte ligação com o Brasil, por ele ser filho de uma brasileira, e foi no Brasil em que ele estreou como colaborador da Revista da Semana no ano de 1913. A Revista da Semana era um periódico ilustrado de variedades, fundado no Rio de Janeiro em 1990 por Álvaro de Tefé. Ela se destacava por cobrir temas como arte, cultura, literatura, crítica, moda, comportamento e notícias do cotidiano. Em 1914, Carlos Malheiros Dias criou uma coluna inovadora na revista, intitulada Cartas de Mulher. Essa coluna foi publicada regularmente até o ano de 1919. Para a coluna, Carlos Malheiros Dias adotou um pseudônimo feminino, Iracema, por meio do qual abordava uma vasta gama de temas, sendo estes incluídos desde moda e eventos sociais até reflexões mais profundas sobre o papel da mulher em uma sociedade patriarcal, e notavelmente conteúdo de caráter feminista que dialogava com os acontecimentos históricos do final do século XIX e o início do século XX, assim como a Primeira Guerra Mundial. Um ponto crucial para nossa pesquisa é que em 1915, Carlos Malheiros Dias, Aureliano Machado e Arthur Brandão compraram a revista, o que levou a uma mudança significativa em seu perfil editorial, passando a ter um espaço especificamente dedicado para o público feminino. Temos como objetivo, para guiar nossa análise primeiramente, buscar investigar a recepção da coluna Cartas de Mulher pelos leitores da época, e em segundo lugar, objetivamos compreender como essa identidade fictícia, a Iracema, foi construída e assimilada pelo público. Um ponto central é analisar de que maneira os conteúdos de caráter feminista presentes na coluna dialogaram com os acontecimentos históricos no final do século XIX e no início do século XX. Além disso, queremos examinar a repercussão da coluna entre os leitores, com foco especial nas mulheres, que, como veremos, interagiram diretamente com a personagem. Por fim, pretendemos observar como essa estratégia de autoria fictícia levou a atribuição dos textos escritos a Júlia Lopes, revelando tanta força da encenação literária de Malheiros Dias, quanto os limites e possibilidades da participação feminina na imprensa do período. Para alcançar esse objetivo, seguimos uma metodologia baseada em pesquisa documental e análise crítica. Nossas fontes primárias incluíram as edições digitalizadas da Revista da Semana, onde Cartas da Mulher foi originalmente publicada. Além disso, examinamos a ontologia, que reúne parte dessas crônicas, e também a coleção organizada pelo próprio Carlos Malheiros Dias, atualmente parte do acervo da Biblioteca do Real Gabinete de Português de Leitura. A partir da análise desses materiais, foi possível observar a recepção da coluna e a da figura da suposta autora, especialmente diante dos conteúdos de caráter feminista que ela apresentava. Os resultados da nossa análise revelam o notável sucesso da estratégia de Carlos Malheiros Dias. O pseudônimo Iracema alcançou grande êxito em convencer o público da sua autenticidade. Essa verossimilhança era tamanha que a maioria dos leitores, e especialmente as mulheres, frequentemente enviavam cartas à coluna solicitando conselhos à personagem Iracema. Essa intensa interação e a profundidade da criação da personagem fizeram com que a coluna e sua autora fictícia adquirissem contornos de um heterônimo, de certo modo, a semelhança dos criados por Fernando Pessoa, mostrando a complexidade da identidade literária construída. Aqui vemos uma carta achada no acervo pessoal do autor, Carlos Malheiros Dias, endereçada a Iracema, em que uma mulher casada se apaixona por um homem mais jovem e pede conselhos para Iracema. Um dos resultados mais surpreendentes e significativos é que, devido ao sucesso e à credibilidade da personagem Iracema, o público e outros periódicos da época chegaram a atribuir a autoria da coluna à escritora Júlia Lopes. Essa associação não era aleatória, ela se justificava em grande medida pelo fato de Júlia Lopes ser uma das poucas mulheres que publicava com regularidade naquele período. Essa atribuição teve implicações importantes. Por um lado, reforçou ainda mais a credibilidade da personagem Iracema, por outro, relevou os limites impostos à visibilidade feminina na imprensa da época, onde a autoria de uma mulher é uma exceção. Aqui podemos ver um texto que foi originalmente publicado na seção Cartas de Mulher, com o pseudônimo de Iracema, por Carlos Malheiros Dias, que simula uma carta enviada por uma mãe ao seu filho soldado em uma guerra. E ao final dela podemos ver que já está com a autoria de Júlia Lopes de Almeida em outro periódico que não a Revista da Semana. Para corroborar com essa ideia de autoria atribuída a Júlia Lopes, nós temos uma carta da própria endereçada a Carlos Malheiros Dias pedindo uma retratação para mostrar para o público que ela não era a Iracema. Carta essa que também foi tirada do acervo pessoal de Carlos Malheiros Dias, que hoje em dia está presente na biblioteca do Real Gabinete de Português de Leitura. Espero que vocês tenham gostado pela proposta e muito obrigado pela atenção.